Boa noite, irmãos. Que a graça e o amor de Deus seja com todos vocês. Vocês que têm tido cuidado de acompanhar essas perguntas e as respostas, eu creio que vocês têm aprendido muitas coisas da Bíblia e até mesmo para a vida prática cristã. E hoje nós vamos para a pergunta 36 do volume 3. E devagar a gente vai avançando, vamos indo para o final, né? Por que será Satanás solto? Um pouco após os 1000 anos de Apocalipse 20, verso 13, e Apocalipse 20, verso 27, então a pergunta é essa: por que Satanás será solto após os 1000 anos? Isso está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 3 e o verso 27. Por que ele será solto? É para ir juntar o seu povo na segunda ressurreição. Porque Satanás tem que passar pelo julgamento também. Veio, ele tem que ser condenado. Oh, que coisa, isto é. Um livro cheio delas, eu não creio, e aqui está outra carta cheia delas. Deixe-me agora realmente me apressar, quer dizer, eu estou cheio de perguntas aqui. Mas vamos voltar à resposta. Satanás será solto para ajuntar o seu povo. E a Escritura diz para a batalha de Gog e Magog. Você poderá ver sobre esta batalha no livro de Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39. A batalha do Armagedon é antes do milênio. E a batalha de Gog e Magog é após o milênio. Então, Satanás estará preso durante esse milênio. Seja, como diz, por circunstância, ele não vai ter a quem ele tentar. Também a Bíblia diz que estará acorrentado. E de modo que, quando ele for solto, ele tem que ajuntar a sua turma para aquela última e grande batalha. Não é certo? Para aquela grande batalha. E por isso que ele vai ser solto. Pergunta 37. Irmão Brana, por favor, explique Atos 9, verso 7. E Atos, capítulo 20, verso 22. Daí irmão Brana diz: procurei, irmão Neville. Por favor, explique Atos 9, 7. Agora, enquanto ele o procura, eu verei se eu posso passar a outra rapidamente. Vocês estão ficando cansados? Eu sei que estão. Por favor, explique o mistério da transladação da noiva. Como isto acontecerá e onde o lugar que a noiva vai? Não são estas umas perguntas encantadoras? Esta é realmente boa. Eu simplesmente ficaria aqui de pé o dia todo. Irmão Brana, daí o irmão Brana ele volta, antes de responder esta, ele volta à pergunta anterior de Atos capítulo 9, verso 7. E diz ali assim: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Aqui está. Agora, eu sei onde você está indo, veio? Agora, logo adiante diz que eles, vice-versa. Agora, eu não sei o que tem tomado lugar aí.
Eu simplesmente não posso lhe dizer porque logo eles ouviram. Primeiro eles não viram e logo eles viram e não ouviram. Se você olhar em Atos, você vai ver que primeiro eles ouviram a voz, mas não viram a luz. E logo mais eles ouviram, aliás, eles viram a luz, mas não ouviram a voz. Quer dizer, vice-versa. E o irmão Branham diz, eu não sei o que aconteceu ali, eu não sei explicar. Quantos já viram isto antes na Bíblia? Eu já. E não posso explicar, veio? O Senhor terá que revelar isto para mim. Eu lhes disse algum tempo atrás, eu prefiro ser honesto com vocês, veio? Eu não sei. Sinto muito. Se eu não posso explicar isto, eu serei o suficiente honesto para lhe dizer que não posso. Mas eu não tento resolvê-lo quando eu não sei. Eu não posso explicar isto, pois em um lugar diz que eles viram a luz e nunca ouviram a voz. Ou algo assim, no outro lugar eles ouviram a voz e nunca viram a luz. Eu não posso explicá-lo, veio? Eu não sei o que aconteceu e eu não saberei até que o Senhor o revele para mim, mas não mais do que eu lhes poderia dizer sobre casamento e divórcio. Eu não sabia até que ele o revelou para mim. E mesmo nesta manhã, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, sabe que isto é a verdade. Nesta manhã, ele terminou toda coisa me falando a respeito de casamento e divórcio. Isto é certo, esta é a razão que digo. Deixe-me ajuntar tudo isto. Procurar. Quando uma daquelas coisas, como a semente da serpente, quando foi apresentado a mim, eu não podia ver aquilo, nada. Mas eu simplesmente continuei seguindo aquilo e a primeira coisa, você sabe, então tem que ficar bem longe de você mesmo. E então o Espírito Santo começa a abrir isto. Agora, eu quero que alguém tente condenar isto agora, veio? Não posso fazê-lo. Então a pergunta feita ao irmão Branham, que explicasse 2 pontos das Escrituras, até contraditório, né? Ele, na sua franqueza, sua sinceridade, ele simplesmente respondeu, eu não sei. Não sei explicar, não posso, se Deus me mostrar tudo, mas eu não sei. Na verdade, eu lembro de uma pergunta, um ponto que o irmão Branham diz, quando você encontra um homem que responde tudo, que sabe tudo, responde tudo, esse homem está errado, porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Outra vez perguntaram ao irmão Branham, será o espírito de Moisés e Elias em outros homens ou serão eles mesmos? Irmão Branham, ele disse, eu vi Moisés e Elias descerem e foram mortos. E a pergunta seguiu, e Enoque? Daí ele disse, eu não sei. Eu já perguntei a Deus e ele nunca me respondeu nada. Quer dizer, e Enoque, aquele 7º que foi transladado. Então, a sinceridade do pastor, a sinceridade dos pais, as pessoas agarram na palavra do pastor como entre a vida e a morte. Então, é preciso saber dar uma resposta certa, meu colega.
Não falar da sua própria cabeça, sua própria maneira de ver as coisas. E se você responder de acordo com a sua maneira de ver, diga como Paulo, digo eu, não a Bíblia. Então digo eu, é a minha forma de ver, pensar, entende? Mas não ponha o nome de Deus, talvez você vai colocar o nome de Deus em vão. E não devemos usar o nome de Deus em vão. Então, responda quando você tiver o verdadeiro entendimento. Se você é tão orgulhoso que não pode perguntar a outros, ora, nós devemos nos informar, ninguém tem resposta para tudo. Mas às vezes aquele colega tem e você não tem, entende? O que custa perguntar a quem tem? Peça, me ajude a ver isso aqui, porque quando os pastores se reúnem, cada pastor tem que ter a sua consciência, saber isto, que reunimos é pelo povo, é para o bem do povo. O irmão Brand diz que deveria reunir uma vez por mês, entende? Para quê? Para ver os problemas, dificuldades, que entre o povo, entre todos, há muitos problemas. E como que vamos resolver esses problemas? Não é de qualquer jeito, há uma resposta para todas as coisas nesse sentido. Então vamos procurar na Bíblia, vamos procurar na mensagem, vamos procurar em quem tem mais experiência. Não vamos ter pressa de responder, se livrar daquele irmão. Não faça isso, irmão. Jesus morreu por ele. E Deus colocou ele em tuas mãos. Seja consciente, seja responsável. Entende? Faça a coisa corretamente. Entende? Aí está o pastor saber que ele tem que ser sincero. Entende? Porque Deus levantou o homem para o povo. Não é que Deus levantou o povo para te servir. Eles não são escravos. Eles não são seus empregados. Não. Eles são ovelhas de Deus que Deus colocou em tuas mãos. Você é um capataz. É o que cuida das ovelhas. Por isso Paulo disse que nós somos cooperadores de Deus. Ele é o sumo pastor. Então, vamos procurar ser sinceros e assim cada um procurar andar na verdadeira sinceridade e humildade cristã. Vamos a mais uma pergunta, né? Vamos a mais uma pergunta. A pergunta 38. Por favor, explique o mistério da transladação da noiva. Simplesmente uma mudança, vem? Nossos corpos, vamos dizer nosso, você sabe o que eu quero dizer quando eu digo isto? Não tenciono que soe como sacrilégio. Eu não quero dizer nossos. Eu não quero dizer esta igreja, eu quero dizer cada crente. Abraão, ele estava procurando por um filho prometido, que foi prometido a ele. Não é isto correto? E a igreja está procurando por um filho prometido. A noiva. É isto certo? A noiva está procurando pelo filho prometido. Quem é? É Cristo. Antes que o filho prometido pudesse vir para Sara e Abraão, seus corpos tiveram que ser mudados. Não é isto certo? Opa, vamos ver. O carretel de Abraão e Sara enrolou.
teve que recolher. Eles já eram de 90 e o outro de 100 anos. E ela já não tinha condição de ser mãe, e ele era um homem passado, vai ver seus espermas nem mais tinha vida. Então, como diz o irmão Brana, os seus corpos tiveram que ser mudados, ser restaurados. Ela estava muito velha para ter um bebê. Ela não tinha nenhuma veia de leite em seus seios, seu seio havia secado, seu ventre não era fértil, ela era estéril. Ela não podia ter o bebê, seu coração era muito velho para suportar a dor do parto. Então o que aconteceu? Deus a transformou novamente em uma mulher jovem. E ele fez com Abraão a mesma coisa. Por quê? Ele disse que o seu corpo estava tão bom quanto a morte, veio? E ele teve que transformar seus corpos em ordem para receberem o filho prometido. E nós não podemos receber o filho prometido que nos foi prometido hoje nestes corpos que estamos vivendo. Estes corpos são o pecado. Esta primeira consciência controla este corpo, como a visão, o paladar, o tato, o olfato e a audição, e nos deixa com todo o escrúpulo. Nós raciocinamos e tudo mais, mas aquele corpo novo que vem deste nascido outra vez, não é esta primeira consciência, isto passará. E lá dentro algo que vive. Todos que compreendem isto, diga amém. A congregação responde amém. Não é esta visão, paladar, tato, olfato e audição que está de fora, não é. Isto está sujeito à morte, morrerá. Mas a parte de dentro de você, aqui embaixo, dentro, esta é a pessoa que não pode morrer. Vê? E é desta pessoa que a nova vida começa, deste novo nascimento. E isto constrói outra pessoa na imagem dessa pessoa que você é, ao redor daquela vida. Você compreendeu? Então isso está aqui potencialmente. E o que é isto? A palavra prometida antes da fundação do mundo. E por lá, isto simplesmente reflete o negativo, que refletirá o positivo, a palavra, veio? E a mesma é a mesma coisa. E a mesma coisa é, ou a transladação da noiva será a mesma coisa. A palavra que está em você, o corpo se materializará ao redor daquela palavra, e será a mesma coisa como foi feito a Sara. Antes, quando aquele velho corpo que ela tinha, aquele primeiro corpo, ele tinha que ser mudado de forma que pudesse produzir um filho. Você compreendeu? Aquele corpo não podia fazer isto. Este corpo não pode fazer isto, então ele terá que ser transformado da mesma forma para receber o Filho. Nós encontraremos Cristo nos ares. Agora, com que corpo? Vamos falar aqui, com que corpo? Este corpo de carne, ele será mudado. Paulo, em 1 Coríntios, nos diz que o que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Este corpo corruptível, que cada dia vai envelhecendo, as rugas vão aparecendo, tudo vai mudando, né? Será revestido da incorruptibilidade. Este é o que chamamos o corpo palavra. Olha bem, o corpo palavra, teofania. A teofania
estão aqueles irmãos que partiram, estão em Deus ali naquela sexta dimensão. Mas dessa teofania, ela virá e colherá este corpo. Então, o que é o corpo glorificado? É justamente a junção deste corpo, essas matérias que compõem este corpo, com aquela teofania, aquele corpo celestial. Então, o que é mortal será revestido da imortalidade, o que é corruptível, você tem, vamos dizer, 80 anos, ali você vai subir na aparência de jovem, aí ao redor de seus 20 anos, e quem é pequeno terá que subir, todos estarão naquela faixa de idade. Então, nós seremos transladados, subiremos a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Não é isso bom? E Paulo diz que é para nós nos alegrarmos, falarmos, meditando nessas coisas, pensando no arrebatamento, na nossa mudança de corpo, de vida. E lembre-se que para isso é que nós servimos a Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e até ao próximo programa. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e o amor de Deus seja com todos vocês. Vocês que têm tido cuidado de acompanhar essas perguntas e as respostas, eu creio que vocês têm aprendido muitas coisas da Bíblia e até mesmo para a vida prática cristã. E hoje nós vamos para a pergunta